Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor essa quinta-feira abençoada, amém? Quinta-feira dos improváveis. Você se considera um improvável? Olhando para você, você fala assim, nossa, né? É improvável que eu seja eficiente para essa obra, para esse cargo. Você está aqui olhando para uma improvável, né? Nada provava que eu estaria aqui ministrando, nada provava que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então esse é um dia que Deus vai falar com os improváveis. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1. Vamos lá em nome de Jesus. Coisa linda de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 27 a 29. Tô com a voz bem assim, que eu tô bem cansada, mas amém. Deus fortalece, amém? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie em si mesmo, para que ninguém tome a glória dele. E aí eu meditando nessa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração sobre os improváveis. Quem que Deus vai usar? Os improváveis, aqueles que reconhecem que a glória é de Deus, que a honra é de Deus, aquele que reconhece que o poder vem de Deus. Eu fico assim olhando, Deus, o que Deus está fazendo, aonde eu já cheguei, eu sei que eu vou chegar muito mais, porque eu sou uma improvável, né? Não tinha nenhuma probabilidade de chegar onde cheguei, nenhuma. Primeiro que eu não sabia falar, nada, não tinha sabedoria nenhuma e de fato eu ainda não tenho. Eu estou aprendendo com Deus, todos os dias eu estou aprendendo com Deus, mas assim eu fico olhando aonde eu estou e aonde eu estive, de onde Deus me tirou, e eu só me sinto grata a Deus. O meu coração só fala da gratidão ao Senhor, amém? Então é disso que Deus quer falar conosco nesse dia de hoje, sobre a vida daqueles que são improváveis, considerados improváveis. O Senhor fala que Ele escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. O Senhor fala que Ele escolheu as coisas vis desse mundo, as coisas que não são, para que são. Então Deus pega o homem do monturo, do nada, e faz assentar em uma cadeira de príncipe. Deus muda, Deus faz. E olha o que diz aqui, 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero falar de um improvável e quero falar da trajetória dele também. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza, ou não atente para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui está falando da consagração, unção, né, de Davi. Deus rejeitou Saul. Saul era o provável. É provável que seja ele. Forte, bonito, e de fato, né, tinha sido o rei que Deus tinha, o primeiro rei de Israel, o rei que Deus tinha escolhido como rei. Mas Saul se ensoberbeceu demais, Saul se achou demais. Chegou um momento na vida de Samuel que Deus falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Por quê? Porque Saul se considerou provável, Saul se encheu de si. E eu tenho muito medo quando eu vejo um ser humano fazer uma coisa dessa. Se enche de si, se acha demais, é o sabichão, é o sabe tudo. Não preciso mais estudar, não preciso ler a Bíblia, não preciso mais isso. Isso me preocupa. Querido, eu preciso orar todo dia. Eu preciso buscar Deus todos os dias, eu preciso louvar Deus todos os dias, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu necessito disso.
Para viver. É para viver. Se eu for olhar assim, em relação a fazer, né? Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Hoje eu não tenho mais esse tempo que eu tinha. Eu queria ter, mas não tenho mais. Mas eu já li. Só que eu não fico escorada no que eu já fiz. Sabe por quê? Sou gente, sou mente, sou carne. Eu esqueço, eu peco, eu caio, eu falho. Eu preciso de Deus. E Deus, quando ele escolhe Davi, foi exatamente por isso. Davi era dependente de Deus. 100% dependente de Deus. Até o pai de Davi, Jessé, achava que Deus estava escolhendo os seus outros filhos. O Eliabe, que é o mais conhecido, né? O Eliabe e os outros lá. O Tamar e, sei lá, nem lembro mais o nome do povo. Só lembro de Davi. Os improváveis ficam na mente da gente, né? E a Bíblia fala que Deus escolheu Davi para ser o futuro rei de Israel. Davi era um menino ainda, improvável, era improvável. E quando Deus nos escolhe sendo menino. Deus nos chama ainda sendo menino. Ó, Deus chamou Jeremias, Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar, eu quero assim mesmo. Deus escolhe Moisés considerando ainda um jovem, né? Não, Senhor, eu não tenho como ser eu. Deus escolhe Isaías, Deus chama os seus discípulos, improváveis, os 12, né? Todos improváveis. Pescador. Era pescador. Eu lembro que quando Deus me chamou, meu Deus, eu não era nada e nem ninguém. Nem nada e nem ninguém. Quando Deus me chamou, eu estava numa situação tão difícil na minha vida. Eu estava saindo de uma depressão, eu estava entrando na depressão, eu estava na depressão. Eu sei que eu estava numa vida bem miserável. Bem difícil mesmo. E Deus me chamou. Qualquer pessoa que olhasse para mim, e não estou falando que eu sou grande coisa, não. Nada disso. Não estou aqui me engrandecendo. Deus sabe que eu não estou aqui para me engrandecer. Não é isso que eu estou falando. Eu quero ministrar para você hoje sobre improváveis. Eu lembro das humilhações que eu passei. Eu lembro dos momentos difíceis que eu passei. Mas não estou falando de escassez de comida, não. Da humilhação mesmo. Das pessoas olhavam assim, não vem nada de bom. Eu lembro de quando eu me converti, que eu ia pro ensaio das mulheres, e aí a irmã que regia o coral lá, né, que eu nasci na Assembleia de Deus, e a irmã falava assim, olha, fica lá atrás, não canta não, bate a boca, porque a minha voz é muito alta, e aquilo, né, ficava ali, por que ela não quer que eu cante, Deus? Se o coral é pra cantar, né? E ali eu ficava atrás mesmo, né? Eu tinha que ficar atrás. E eu tenho 1,53 m, sou bem baixinha, bem pequena, né? Uma mulher pequena, de baixa estatura. E eu ficava lá atrás de todo mundo, escondida mesmo, né? Eu era só figurante. Na verdade, eu era uma figurante no grupo de senhoras. E eu ficava lá com aquela pastinha minha lá, né? E aí, né? O louvor, né? Tocando. E as irmãs cantavam. E eu tinha que ficar quieta, me calava, porque era a ordem da minha líder, a líder do louvor, para mim não cantar. Porque a voz era alta e eu achava que é porque não, se ela tá mandando eu não cantar, é porque às vezes a minha voz vai cobrir a das outras irmãs, e aí eu calava mesmo. Mas eu vinha para casa com aquilo e aquilo doía na minha alma, né? E às vezes falava assim, vai ter ensaio do grupo de senhoras, tem que participar. E eu falava, Deus, eu vou pra lá, vou fazer o que lá? Se eu não posso nem cantar, né? E as irmãs lá, né? Tem azeite na botija, tem a lenha no altar, né? E eu ficava ali, né? Falei, não posso cantar, né, Deus? Ela falou que eu não posso cantar. E eu fiquei naquilo que eu não podia cantar. Aí, quando tinha oportunidade, na igreja, o pastor é bem específico, né? Você vai cantar os 2 da harpa. Aí eu tinha que cantar os 2 da harpa. Eram as oportunidades que eu tinha de fazer alguma coisa, era para cantar os 2 da harpa. Cantava os 2 da harpa. E ali, eu fiquei escondida no coral, 2 da harpa. Escondida no coral, 2 da harpa. Passou um bom tempo na minha vida
nessa rotativa coral do Anjinhos da Harpa. Até que eu comecei a sobressair em relação a estudo bíblico, né? Eu estudava muito a Bíblia, comecei a fazer estudo bíblico em casa, por conta própria. Eu comecei a fazer teologia por conta própria. Comecei a estudar, comecei a buscar. E aí eu comecei a pregar a palavra de Deus. Comecei a pregar a palavra de Deus com muito medo ainda, porque soava os meus ouvidos, né? Se não posso nem cantar na igreja, então eu não presto para nada. E ali eu comecei a ministrar a palavra, eu comecei a tomar conta das crianças, isso na Assembleia de Deus. Comecei a ser professora da Escola Bíblica Dominical infantil, comecei a reger o coral das crianças, porque às vezes você não valoriza nada disso, né? Mas eu quero dizer das escalas que eu passei na minha vida, de improváveis, porque Deus escolhe as coisas assim. E comecei a tomar conta da Escola Bíblica Dominical, comecei a reger o coral das crianças, comecei a fazer peça de teatro, de criança. Eu comecei a tomar conta do grupo de jovens, né? Aí eu já fui subindo, porque na Assembleia de Deus é assim, né? Você vai subindo. Comecei a tomar conta dos jovens, comecei a reger coral de jovens, do coral de jovens comecei a ser líder de círculo de oração, fui líder de círculo de oração, acho que é assim que fala, né? Até me esqueço, né? Comecei a dirigente, né? Assim que diz, dirigente de círculo de oração, fui dirigente de círculo de oração um bom tempo, comecei a ser líder das senhoras, comecei a tomar conta do grupo de senhoras, coral das senhoras, comecei a reger. Dali eu comecei a ficar à frente das campanhas, porque isso aí já é grande coisa, né? Você tá à frente das campanhas na igreja, na Assembleia de Deus, é grande coisa. E comecei ali e tal, enfim. Comecei a pregar e já deixei de ser a pregadora da semana, do culto de doutrina, para ser pregar nos domingos, que domingo é só pastor que prega, né? E aí eu comecei a pregar nos domingos. Dos domingos eu já comecei a pregar nos eventos, comecei a ter a oportunidade para louvar nos eventos da igreja, que não pode, né? Então eu comecei a louvar independente, né? Louvores independentes, oportunidades sozinha nos trabalhos que são chamados trabalhos especiais, né? Grandes campanhas, grandes congressos, grandes isso e aquilo. E ali foi, né? Houve algumas situações na minha vida que eu saí da Assembleia de Deus, fui tirada da Assembleia de Deus, vim para a Igreja Batista Avivada, né? Que é onde eu estou até o dia de hoje, e hoje pastorei para a glória de Deus, sou pastora presidente da obra, e fui consagrada, né, lá fui consagrada missionária na Batista também, fui consagrada pastora 2 vezes na Batista Avivada, e enfim, olhando assim, eu nunca imaginaria que Deus faria o que Ele fez na minha vida. Então o que Deus faz? Deus pega os improváveis. Por que Deus está me levando a falar sobre esse assunto nesse dia de hoje? Porque talvez você se considere uma pessoa improvável. Olha, gente, eu era um tipo de pessoa que quando eu ia louvar, até hoje eu tenho segurança para louvar, eu tenho segurança para pregar. Porque isso é o temor de Deus. Você não tem que sentir se abafando, não. Eu estou fazendo aqui, mas eu tenho segurança. Eu me sinto insegura, eu sou, as mãos gelam, a barriga dói. Por quê? Porque isso chama-se temor de Deus. É o temor de Deus. Mas o que Deus faz? Deus escolhe os improváveis. Falei de mim como pessoa, que sou uma improvável. Estou em processo nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus todos os dias. Mas estou falando de Davi. Olha, Davi foi um improvável. Ninguém acreditava. Nem o próprio pai de Davi acreditava nele. Mas Deus acreditou, Deus escolheu Davi. E olha o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo de número 22. A Bíblia fala que em 1 Samuel 16, Davi foi consagrado rei de Israel. Mas ele voltou para o pasto. Deus me escolheu há muito tempo, mas eu continuei sendo quem eu era, fazendo o que eu fazia. Tudo tem um processo nas mãos de Deus em nossas vidas. E aí no verso número 22, no capítulo número 22 de 1 Samuel, então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouvindo os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou, olha o que diz o Senhor, e ajuntou a ele todo homem que se achava
em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e era com eles uns 400 homens. A Bíblia fala que Deus levantou Davi como rei de Israel. Teve todo aquele processo de Golias, que ele derrubou e matou Golias, que Deus o exaltou sobremaneira, que ele foi morar no palácio de Saul, que ele tocava a harpa, que o espírito imundo saía de Saul, que Saul fez dele como se fosse um filho, a aliança dele com Jonatas, né? Aquela coisa toda, viveu, mas chegou um momento que Deus começou a exaltar a Davi. Saul matou 10 mil e Davi matou 10 milhões. Saul começou a ter inveja de Davi. Saul começou a se revoltar contra Davi. O improvável. Nada provava que Davi seria quem ele se tornou. E aí o que a Bíblia fala? Que Saul começou a perseguir Davi. E Davi começou a fugir de Saul. Davi começou a, se escapar, porque Deus era com Davi. E Davi entra em uma caverna, em uma das cavernas que estava em Adulão. Adulão é uma cidade. E ali, em uma daquelas cavernas, Davi ali entra e a família dele fica sabendo que ele estava lá. Aquela família que não acreditava nele. Foi o pai de Davi, Jessé. Foram seus irmãos. Todo mundo foi ter com Davi. E porque todos sabiam que Deus estava com Davi. Todos sabiam que Deus estava com Davi. E todos sabiam que Deus não estava mais com Saul. Embora Saul tinha o trono, mas Saul não tinha mais a unção de rei. Saul poderia ter o trono de Israel. Saul poderia governar, mas Saul não tinha mais a unção de Deus. Os improváveis têm unção, nem sempre os improváveis têm o trono. Eu passei muito tempo sem ter a autoridade e Deus me honrou com muito tempo depois com autoridade sobre o que eu faço hoje. Eu tinha unção de pastora, mas eu não era pastora. Deus tinha derramado unção não fala da porção dobrada? Tudo meu eu recebi em porção dobrada. Consagração missionária dobrada. 2 vezes fui consagrada missionária. Fui consagrada diaconisa, consagrada missionária 2 vezes e consagrada pastora 2 vezes. 2 vezes. Porção dobrada, né? Que Deus fala. São as porções dobradas que Deus vem. Mas, mesmo tendo as 2 consagrações em dobro, eu não tinha autoridade sobre o rebanho, não tinha nada. Até o momento que Deus ali fez. E o que aconteceu na vida de Davi, para a gente continuar aqui, né? Dos improváveis de Deus. A Bíblia relata que as pessoas começaram a ver que Deus estava com Davi. E aí a Bíblia fala aqui que se ajuntou a Davi todo homem, olha que coisa louca, né? Endividado, de espírito angustiado. Endividados são aquelas pessoas que estavam para ser vendidas para escravo. Não é que eles estavam devendo e estavam fugindo. Não era caloteiros. Não está falando de caloteiro. Está falando de pessoas que era prováveis a ser vendida como escravo. Porque ele não tinha como pagar suas dívidas. Então, eles tinham que perder o seu direito, a sua cidadania, enfim. E eles se juntaram a Davi porque eles acreditavam que Deus estava com Davi. E de fato Deus estava com Davi. E a Bíblia fala que foi mais ou menos uns 4 mil. E mais tarde, lá no capítulo número 22, foram 600 mil. 400 mil, né? E ali foram mais tarde 600 mil. E esses se tornaram os valentes de Davi. Todos eram improváveis. Então o que Deus faz? Deus escolhe as coisas que não são as coisas que... Nem você mesmo, nem Davi acreditava que Deus poderia fazer isso. Ele só estava lá seguindo o curso que Deus estava falando. E na minha vida não foi diferente. Eu só segui o curso de Deus. O que Deus estava falando, né? Davi, ele seguia o ritmo da música de Deus. E eu entendo que os improváveis são assim. Eles não premeditam nada, eles simplesmente seguem o que Deus está determinando. Igual o que Deus fez ali com Abraão, dependência.
sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Como é? Ele não sabia, mas ele foi. Os improváveis, eles agem assim. É isso que Deus diz para você nesse dia de hoje. É isso que Deus diz para você, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você que está olhando para essa pessoa e está achando que daí não vai sair nada. Cuidado, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê. Há muitos anos atrás, Deus já tinha falado comigo a respeito do meu futuro, de coisas que iriam acontecer no meu futuro, dos sonhos dele para o meu futuro, e eu acreditei nisso. Eu me apeguei a isso e eu falei, eu vou nessa, Deus, porque o Senhor está falando, como é que o Senhor vai fazer, eu não faço ideia, mas eu estou nessa, eu vou acreditar, e eu vou romper em fé. E mesmo sendo improvável, eu continuei. Eu falei, Deus, eu não acredito em mim, não, eu acredito no Senhor, porque para acontecer isso que o Senhor está falando, é 100% do Senhor. Eu não acredito em mim, não, viu, Deus? E eu falo até o dia de hoje, eu não acredito em mim, não, eu acredito em Deus. Eu acredito no poder de Deus, porque eu sou fraca. Eu não sou forte, eu sou fraca. Eu não sou sábia. Eu busco a sabedoria. Eu estou aqui para aprender com o Senhor todos os dias. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E para que nenhuma carne se glorie nela mesma. E eu gosto de olhar para a minha história e eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Como que Deus faz uma coisa dessa? Como que Deus traz uma palavra todo dia e me usa para trazer aqui? Eu fico assim, extasiada com Deus. Isso é Deus, não tem nada a ver comigo. Nem olhe para mim pensando em alguma coisa, querido, porque de mim não sai nada. E tudo é Deus. É Ele que está comigo. É Ele que está com você. Davi levantou um exército de pessoas fraca, endividada e angustiada. E Deus fez os valentes de Davi. Davi era um fugitivo de Saul, mas era rei de Israel. Não importa o que você está passando agora, saiba de uma coisa. Você pode ser um improvável hoje, para você. Mas para Deus você é provável. Deus está te levantando nesse dia de hoje e está te dizendo, não são o que as pessoas falam a teu respeito que te define, é o que Deus fala. Não é o que as pessoas dizem ao teu respeito que te define. Quando Samuel terminou de analisar todos os irmãos de Davi, falou assim, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé falou, ainda falta o menor. Ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Aí Deus falou, ninguém come enquanto ele não chegar à mesa. Improvável. Improvável, mas escolhido por Deus. Você pode ser um improvável, mas você é escolhido por Deus. Você pode não acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar em Deus. E nesse dia de hoje, Deus está dizendo para você, Deus vai mudar o quadro da sua vida. Você pode não acreditar em você, mas acredita em Deus. Porque no dia que o homem acredita nele mesmo, ele está derrotado. Maldito o homem que confia no homem. Eu não sou nada, não sou ninguém, não sei nada e não sei fazer nada se o Todo-Poderoso não estiver comigo. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, vem dele e por ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória, o poder e a exaltação. Se alguém falar assim, pastora, quem é você? Eu sou improvável. Eu sou aquela que ninguém deu nada, nem eu mesma dei nada por mim. Mas eu acreditei no que Deus determinou para a minha vida. E eu estou subindo em direção a Deus, mas descendo no joelho, no jejum e na oração. E eu falo para Deus todos os dias, Senhor, se o Senhor perceber que a soberba vai entrar no meu coração, que a vaidade, sabe? Se o Senhor perceber que eu for me engrandecer
e me afastar do Senhor. Mentira. Enquanto eu estou madura. Não me deixe pecar, Senhor, e cair da videira verdadeira. Eu quero estar no Senhor todos os dias. Eu quero estar na submissão da sua palavra todos os dias. E é isso que Deus diz para você. Mesmo você sendo improvável, Deus está te escolhendo nesse dia de hoje para te fazer crescer, frutificar e multiplicar. Deus te escolheu. E você é uma bênção nas mãos de Deus, amém? Assim como Ele escolheu Davi, em que ninguém dava nada, Deus está escolhendo você nesse dia de hoje para dizer, eu estou te levantando e mudando o quadro da sua vida. Assim como todos aqueles endividados, assim como todos aqueles, sabe, de alma angustiada, que olhou, não tem mais perspectiva de vida, e Deus tornou valentes, Deus está chamando você nesse dia de hoje. Ele está tornando valente. Aí você pergunta assim, pastor, você é cantora? Não, eu sou adoradora do reino de Deus. A igreja tem um ministério de louvor, tem muitos irmãos lá, né, que louva e adora o nome santo do Senhor. Eu só louvo em oportunidade em que o Senhor me dá, no final de um culto, ou em algum culto que alguém ali não cumpriu a sua escala. Mas eu amo louvar o Senhor. Eu adoro louvar o Senhor. E hoje eu sei que eu não canto, eu adoro o Senhor. Porque o meu Deus é poderoso e digno da minha adoração e do meu louvor. E nada e nem ninguém vai calar minha voz em relação a Deus. Você não pode deixar ninguém calar a tua voz. Você precisa adorar, engrandecer e agradecer ao Senhor. Você que está se sentindo cabisbaixo, você que está se sentindo humilhado, derrotado e fracassado por palavras negativas, receba essa palavra de força. Você é improvável. Deus te escolheu e te escolheu para vencer. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia de hoje, essa quinta-feira abençoada, cheia da glória e da graça do Senhor. Amém? Você é autêntico. Não tem ninguém semelhante a você nessa terra. Deus escolheu você. Deus te escolheu. Improvável é você mesmo. Deus escolheu você para uma obra maravilhosa e gloriosa nessa terra. Do seu jeito e da sua forma, Deus está te lapidando e fazendo de você um vaso precioso nas mãos dele. Amém? Graças a Deus. Ó Senhor Deus soberano e grande, glorioso, digno de honra, de glória e de majestade, quero agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa, quero pedir a força, a graça, o poder e a unção do Senhor sobre cada vida improvável aqui nesse dia de hoje, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa quinta-feira abençoada, cheia da glória, da graça, do poder e da unção, que a gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um, Senhor. Meu Deus, que essa pessoa se encha dessa palavra e continue, meu Deus amado, fazendo a sua vontade, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, sem olhar para as retaliações e para os levantes do homem, sem olhar, Senhor, para os Saús que têm se levantado contra a vida dela. Deus, exalta, Senhor, o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, na vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus, dá honra, graça e glória, Senhor, na vida dela, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua quinta-feira, poderosamente e ricamente, meu querido, em nome de Jesus. Amém, querido? Shalom.